Disse Jesus: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Por que negamos a nossa finitude? Por que desejamos a vida eterna, mas não sabemos como conseguir essa dádiva? Alguns vão ganhar a vida eterna e outros serão condenados? O que a Bíblia fala sobre a vida eterna? Vamos juntos tentar responder ou comentar sobre essas questões. Mas antes, como eu tenho dito nos últimos vídeos, esse canal tem como principal objetivo propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho deve ser pregado de toda e qualquer forma. Mas aqui, neste espaço virtual, o YouTube tem suas próprias regras. E o que isso significa? Se o YouTube não percebeu o movimento do canal, ele não divulga, ele não dá visibilidade ao vídeo. Por isso, sempre vou precisar da sua ajuda. Veja como você pode fazer para ajudar. No seu celular, você abre o aplicativo do YouTube e depois, entrando no meu canal, você clica em inscrever-se. Depois você vai mais à direita e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos em tempo real. Um detalhe importante: quando você clicar no sininho, vai aparecer 3 opções. Clique na opção Todas. Assim, você não vai perder nenhum vídeo postado no canal. E não esqueça de deixar o seu like depois que assistir o vídeo. Minha querida família do canal Quase Tudo, meu querido visitante, sejam bem-vindos. Olha só, uma coisa parece certa entre os seres humanos, é que o medo e o desejo de eternidade está presente no coração das pessoas. Para muitos, a existência não tem sentido se não existir vida depois da morte. Mas uma coisa é certa, sem fé não é possível acreditar em vida eterna. E aqui vale lembrar, muitas religiões concordam num ponto: a vida humana, a existência não acaba aqui na Terra. Depois desta vida, existe uma continuidade. Para muitas religiões, a vida eterna é uma certeza, especialmente para o cristianismo. Desde a antiguidade, basta lembrar aqui o povo do Antigo Egito. Eles buscavam entrar na eternidade através da mumificação dos seus corpos e da construção de grandes pirâmides funerárias. A morte e o que poderia acontecer depois dela era um mistério. Pode parecer contraditório, mas mesmo achando que existe vida depois da morte, o homem moderno tem medo da morte, tem medo da finitude, medo de deixar de existir, medo da perda dos seus entes queridos, medo do luto. E aqui devo destacar, quando eu ainda estava ateu, eu escrevi minha tese de mestrado justamente sobre a morte, como os homens em nossa sociedade encaram a morte. Mas não pretendo entrar em detalhes sobre essa pesquisa. Levaria muito tempo do vídeo. O que posso adiantar é que existe essa contradição. Os homens falam que acreditam em Deus e numa vida depois da morte, mas o medo existe. É claro, eu estou ciente que o medo é um instinto necessário para a sobrevivência de qualquer espécie, mas aqui e agora estou falando de um medo existencial, um medo espiritual do pós-vida. Os seres humanos da modernidade, assim como o povo do Antigo Egito, buscam maneiras de enganar o medo da morte e do morrer. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar na criogenia ou criogenização. É um processo onde pessoas milionárias pagam fortunas para terem seus corpos congelados, para que um dia, com uma ciência mais avançada, possam ser trazidos de volta à vida.
Se a gente olhar com atenção, a Bíblia, que é a palavra de Deus, tem como principal fundamento a promessa da vida eterna. Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, mas Deus o ressuscitou. Jesus venceu a morte e deixou a promessa da vida eterna para quem o aceitasse como Salvador. Cristo Jesus é o único caminho para a vida eterna, para a eternidade da alma no reino de Deus. Mas isso depende da fé. Depende da fé nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia comigo o que a palavra de Deus nos diz sobre a vida eterna. Disse Jesus: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Disse Jesus: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Disse Jesus: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Disse Jesus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Uma das passagens mais belas acontece quando Cristo recebe a notícia que Lázaro está doente, uma doença de morte. Após receber a notícia, Jesus leva cerca de 3 dias até chegar a Betânia, o vilarejo em que mora Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto. Suas irmãs e conhecidos lamentam a perda. Jesus chora. Ele ama aquela família, mas tudo era para se cumprir o sinal. O milagre acontece em poder e glória. Cristo Jesus ressuscita Lázaro. Depois fala para a multidão que ainda se mostra surpresa. É Jesus quem fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essas passagens bíblicas, especialmente a ressurreição de Lázaro, deixa claro que quem crê e aceitar Jesus vai herdar a vida eterna. Mas atenção, a vida eterna em Cristo Jesus é a vida no reino de Deus. Por outro lado, a Bíblia nos fala da morte eterna, uma eternidade de perdição longe do amor de Deus. Mas esse será o destino, ou melhor dizendo, o juízo para todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Por isso mesmo, quero te fazer um convite. Se você deseja a vida eterna no reino de Deus, aceite Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Deus enviou Jesus Cristo para nos conceder a chance da salvação. A vida eterna está diante de nós. Basta ter fé e se arrepender de todos os seus pecados. Cristo é misericordioso. Ele vai te perdoar e te dar a vida eterna. Não tenha medo do que os outros vão dizer. Sua vida é única. A vida aqui na terra é passageira. Só o que importa é conquistar a vida eterna para a nossa alma. E o único caminho para isso é Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Venha para os caminhos do Senhor. Venha para Cristo Jesus. E aqui, mais uma vez, convido todos aqueles que estão nos caminhos do Evangelho. Vamos continuar orando e vigiando. A vinda de Cristo se aproxima. E muitos, milhares de pessoas precisam ouvir sobre o Evangelho de Cristo. Devemos continuar obedecendo o mandamento do nosso Senhor. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E como sempre digo, não importa como nem onde, o Evangelho deve ser pregado. Devemos falar da salvação e da vida eterna que está em Cristo Jesus.
Por isso, mais uma vez peço sua ajuda para fazer desse canal um instrumento de evangelização. Mas como eu disse no início, o YouTube tem seus critérios e mecanismos. E o que isso significa? Para que essa mensagem possa alcançar muito mais pessoas, é necessário que a plataforma do YouTube perceba o movimento do canal. Para isso, é importante você se inscrever no canal Quase Tudo. Então faz isso agora, se inscreve. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe em suas redes sociais. Outra coisa muito importante, não se esquece de deixar o seu like. E claro, se você não gostou, pode deixar o dislike. Isso porque o like e o dislike movimentam o canal. E é exatamente esse movimento que vai levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Conto com seu apoio, ok? Beijão e até o próximo vídeo.